geeks e minhas geekas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Orgulho Geek Podcast. E hoje a gente já está aqui nesse clima de Halloween porque o melhor mês do ano chegou. E com ele eu vou trazer alguns convidados que, assim como eu, também são apaixonados pelo terror. O nosso convidado de hoje é cosplayer há 15 anos, trabalha em parques desde 2019 e começou a trabalhar em circos recentemente. Há 5 anos, coordena eventos. É palestrante, jurado, apresentador e hoje é um dos maiores especialistas de terror aqui em São Paulo, tá? Tanto como organizador, caracterizador e diretor de conteúdo. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para os horários que vocês estejam assistindo. Para mim é uma honra a gente estar aqui, poder estar falando, né, um pouquinho aí sobre o Halloween, né? Isso é muito importante para o meu trabalho, é muito gostoso também. Muito obrigado. Ai, eu que agradeço, tá, Lu? E aí, assim, você gostou do cenário? Cara, tá... Só eu não vim, né? Só eu não vim de... Tô de eu mesmo, mas eu tenho umas surpresinhas aí que dá pra gente ficar aí também meio no clima do terror também. Mas tá, parabéns. Legal, obrigada. Tá? Eu costumo falar para as pessoas que às vezes falam, o que você precisa para caracterizar um lugar? Eu falei, eu preciso de TNT, coisas pretas e fita zebrada. É os 50% para que tudo aconteça. É a tua identidade, né? A fita é uma zebrada. Identidade, né? A simplicidade é uma coisa boa. Sim. Né? Ela remete bastante. Tá? Tô me sentindo já... Em casa. Em casa. Perfeito, porque assim, vou contar um pouquinho como eu conheci o Luiz, tá? O Luiz é conhecido no meio cosplayer como Luiz Robocop, mas eu não conheci ele como cosplayer, né? Eu conheci ele já como esse coordenador de eventos. Na Kenko Festival, não foi, Lu? Foi. Eles estavam almoçando, era tipo o primeiro dia... E aí eu lembro que eu fui lá na sala, que era a experiência imersiva do terror, que era o Labirinto do Terror. Foi isso. E aí eu fui lá e eu pensei, eu vou falar com eles para ver se eles me permitem, né, fazer uma cobertura aqui de como é que vai ser esse evento. Porque a expectativa dessa sala, dessa experiência de terror, era enorme, né? As pessoas estavam muito empolgadas. Quem foi para Kenko, né? 2 anos. Já é a segunda vez, como o Luiz me disse. Esse ano foi ainda maior, não foi, Lu? Então, assim, a gente tem aqui o vídeo da experiência imersiva no canal, tá bom? Se vocês quiserem assistir depois, vou deixar o link. E assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu entrei e eu pensei assim, será que eles vão ficar chateados que eu atrapalhei o almoço deles? Mas não, eles foram muito legais, tá? E depois o Luiz falou assim pra mim, não, Lê, estamos aqui, né? Como foi que você disse até? Eu senti que você fazia parte do time. Não consigo explicar o porquê, né? Bastidores é uma coisa muito reservado mesmo, né? E em parques é uma coisa até proibido, mas o jeito que você abordou, não sei, algo conspirou e falou para mim, ela faz parte do time. E aí fica à vontade. Foi muito legal, tá? Porque eu acho que o Luiz pode contar também pra gente uma experiência não tão boa que aconteceu durante o evento, né? Se não quiser citar nomes, você fica à vontade, mas eu queria que você contasse pra gente essa situação que aconteceu durante a experiência da Kenko, durante o labirinto, o que foi que aconteceu? Ali foi assim, né? A gente... Nós somos amadores, somos profissionais, são pessoas que estão ali porque precisam do trabalho, outras porque também amam o que fazem e a gente entrega o que é necessário, né? Então, teve um momento que foi uma atriz de uma emissora e estava com uma pessoa muito importante, que eu conheço e considero muito essa pessoa. E aí, junto com ele, teve acesso aos bastidores, né? E essa pessoa começou a criticar as maquiagens que foram feitas, o jeito que a pessoa estava atuando. E chegou uma hora que quebrou o clima do trabalho. E eu vi a luz acesa, a gente tem um sinal lá que a gente grita entre nós,
que isso pode gerar algum problema, algum acidente. A gente grita vermelho lá e a gente tem que parar a nossa atração. Aí tava todo mundo abalado. Isso não só os meninos também estavam tudo meio que chorando, tudo, sim, sabe? Desabou. Eu falei, opa, vamos retomar. E assim, gente, é de uma falta de noção e educação e assim, de cuidado também, porque no momento que você arranca uma maquiagem de uma pessoa que está caracterizada com maquiagem de látex é praticamente uma cola, gente, corre o risco de você machucar, de fato, o rosto do ator ali. Então, além do assédio moral ali, de falar coisas horríveis, como foi falado... Teve um assédio físico também. Né? Teve esse ataque físico aos atores, né? E ainda assim continuaram entregando um trabalho incrível, não foi, Lu? E eu tenho que ser meio que neutro também. Não que eu não acredite no meu elenco, mas eu não fui uma testemunha, né, do fato. Então, eu consegui pegar essa pessoa, a gente conseguiu conversar, né? Ela também se retratou. Eu acho isso muito importante no ser humano. Não é quando a gente erra, e sim quando a gente remedia, né, o erro, mas não só em pedir desculpa, em consertar aquilo que foi feito, né? Eu percebi que teve muito arrependimento. Eu também estava com a cabeça voltada para o evento, para aquilo que tem que fazer. Então, perguntei para alguém do meu time se sentiram lesado a ponto de ter que levar isso adiante. Não é porque eu sou o diretor, tem que ser do jeito que eu quero, né? Como que você está se sentindo, né? Quer levar isso adiante? Quer que vá para uma... Não, vamos trabalhar. Eu tenho um time excelente, eles são fenomenais na minha história, na minha vida. Então, continuamos a fazer aquilo que o público, que aquela fila que não acabava mais estava esperando. E foi uma coisa que eu achei assim, muito bonita, que o pessoal chama o Luiz de pai, até, né, paizão, né, Lu? Ali dentro da equipe dele, porque eu acho que acaba ficando mais leve. A forma como ele trata a equipe, como ele até diz, às vezes eu faço parte da equipe também. O time, né? O time é uma forma, assim, como um pai, de fato. Acolhe, se preocupa, faz de tudo para deixar o mais confortável possível, né, pra gente. Então, pai, eu... né? Eu acho muito legal isso, né? O líder. E então, assim, não é fácil você ser um bom líder, mas eu acredito que uma das melhores características que tornam alguém um bom líder é você saber acolher aqueles que você está responsável. Às vezes as pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Já ouviu falar sobre isso, a diferença? São vertentes bem diferentes. Uma coisa é você ser uma autoridade no assunto, as pessoas terem que lhe respeitar por conta daquilo, e respeito a gente não exige, a gente conquista, certo? Já o autoritarismo é quando você quer ser um ditador, quando você quer que as coisas aconteçam exatamente como você está falando, sem acolher nada do que vem ali de quem está com você. Exatamente. Então, um bom líder, ele é uma autoridade sem ser autoritário. E eu vejo isso em você, Lu. Essa palavra pai, ela nasceu do parque, né? Quando eu entrei em 2019 no Hopi Hari, eu estava com alguns problemas também pessoais. Eu queria fugir um pouco do mundo geek, né? É até uma coisa meio que estratégia, né? O meu começo no meio geek, do que eu comecei, ainda a gente usava até a palavra nerd, não era nem geek. E foi um ano muito intenso, né? Esse meu primeiro ano de cosplay. Então eu ganhei os melhores concursos, desde os pequenos aos maiores eventos. Eu papei um ano e... Com qual cosplay, Luiz? Com o Robocop. O Robocop. Que é como ele é conhecido aí, né? Então, no tanto que aí me batizei, né? Isso por DRT. No DRT, meu nome artístico é Luiz Robocop. Eu posso usar isso. Posso ter até na minha identidade ali, ó, né? Poder usar o Luiz Robocop, né? Tenho essa permissão de poder usar o Luiz Robocop. E eu quis me esconder um pouco, até para mim me retomar para projetos novos, ou ter novas ousadias e tudo mais. Aí eu fui para o parque. O meu personagem era o pai da Maria. Eu entrei no tema Apocalipse. E aí eu era um zumbi, eu era um pai, né? O nome do meu personagem era Pai. Ah, que legal. E eu era o primeiro morto da cidade de Uber. Né? Então, tinha lá um túnel, que era uma simulação do primeiro lugar que aconteceu o Apocalipse na nossa história, né? Na nossa Gênesis. E aí eu
morria no palco de apresentação, um metrô caía, assim, tinha um cenário que tinha um metrô caído, e eu morria naquele momento. E depois eu voltava pro meu cenário. E aí, o que fortificou o pai dentro desse trabalho? Eu ajudava muito as pessoas a emitir suas notas fiscais e me ligavam 1, 2, 3 horas da manhã, eu não paro, né? Parece que eu durmo 2, 3 horas por dia e quando eu durmo ninguém consegue me acordar. Mas eu fico sempre disposto a ajudar, né? É uma coisa minha, não é mais forte do que eu. E aí o pessoal, pô, você é um pai de verdade, você é um pai de verdade. E aí todos os anos que se deu no parque, com os destaques que eu ganhei dentro do parque, com os trabalhos que eu tive dentro do parque, se você falar Luiz Robocop, ninguém conhece dentro do parque. Porém, pai é uma coisa que me rotulou e estou carregando isso até hoje, né? Sou muito novo para isso, mas é gostoso. Os teus gostoso, filhos né? de verdade são bebês ainda, né, Lu? Isso. Mas a gente também, a gente acaba sendo os bebês dele. Ele acaba abraçando a gente, cuidando da gente, assim, como um pai de verdade. E você estava falando sobre ter se afastado um pouquinho do mundo geek. E assim, já faz um tempinho que você não faz cosplayer, né? Já faz mais ou menos quanto tempo? Olha, eu tô um pouquinho... Gente, me desculpa, aqueles que gostam do meu trabalho, que gostam da forma que eu sou como jurado, como apresentador, mas Papai do Céu sabe de todas as coisas. A palavra nerd, parece que ela era uma palavra que ela banalizava as coisas, né? Ah, e aquele cara é nerd, né? Então era uma coisa meio que se afastar da pessoa. A palavra geek, não. A palavra geek parece que ela é mais inclusiva, né? Isso, ela deu ramificações a isso, né? E eu tomei esse rumo dentro do mundo cosplay. Eu comecei a me encontrar em novas coisas. E nem me encontrar em novas coisas, eu fui induzindo, fui cada vez mais me induzindo. Então, assim, mas eu nunca vou deixar de usar que eu sou um cosplay profissional. Sim. Tá? Eu sou um cosplay, eu não gosto de, você é diretor de conteúdo, você é assistente de direção de conteúdo, sim, faço essas coisas. Mas o Luiz Carlos, o Luiz Robocop, eu sou um cosplay profissional. Eu tenho 48 anos de idade e não tenho vergonha de falar. Quando as pessoas perguntam em alguma rede social, em alguma roda de amigos ou roda de seja lá o que for, qual é o seu trabalho? Que eu falo, eu sou um cosplay profissional, todo mundo, o que é isso? Né? Isso é o que eu encontrei para ser uma melhor pessoa, né? Não tenho vergonha de falar, eu tive muito problema na minha vida com relação a drogas, a coisas erradas, né? Quem sou eu para julgar? E não me julgue por isso também, porque o que eu quero dizer é que persistir naquilo que você quer, ter resultado, vai fazer você sentar numa mesa com uma amiga legal para a gente conversar sobre um trabalho, sobre propostas, sobre uma diversidade de caminhos. E o mundo cosplay ele é muito grande, né? O mundo geek ele tem muitos, é uma árvore, né? Então hoje eu acho que eu não sou uma árvore que nesse aí atrás de você. A cor tá perfeita, produção. Eu adorei. Mas eu prometo sim. Como foi intenso o meu primeiro ano, eu tenho um projeto que eu vou começar de janeiro para abril, porque é onde cai bastante. O mundo cosplay cai, não é o Luiz, o mundo cosplay ele cai bastante nesse tempo de Natal, esse processo de carnaval. Alguns estão já se aliando também com escolas de samba, fazendo algum material, alguns adereços, luzes, né? E aí eu quero produzir novos personagens que eu vou deixar aí em off, para mim, quando chegar, pegar 1, 2 mesinhos de concurso de novo e sentir aquilo que é a minha gênese, né? Que é estar perto do público, ver eles perguntar como que faz aquele traje, por quê. É só um tempinho, tá, gente? É só um tempinho. Eu prometo voltar ali. Um sabático. Pro mundo cosplay. E, Lu, aproveitando que você falou sobre isso do cosplay profissional, mata uma dúvida minha, que eu acredito que é de outras pessoas também, tá? Sim. Porque eu comecei como personagem vivo. Eu comecei em outubro do ano passado.
fazendo a Alegria de Divertidamente. Eu acho que antes disso eu cheguei também a fazer a Branca de Neve. Acho que a primeira vez que eu fiz o personagem vivo foi Branca de Neve. Meu cabelo é curtinho, né? Então, eu era a Branca de Neve perfeita pro meu amigo contratante. Inclusive, um beijo, Arthur. Total, né? De Branquela de Neve, né? Sim, e aí era assim, é maquiagem super simples. Botava um batonzinho vermelho ali, acabou, penteava o cabelo. Então, assim, quando eu comecei trabalhando com empresas de personagens vivos, como com esse meu amigo, né, o Arthur. Antes disso, eu tive uma experiência, mas eu nem considero, porque eu fiz uma fadinha, né, mas faz muito tempo isso, mas eu comecei mesmo isso em outubro do ano passado. Pouco depois disso, eu comecei o meu trabalho num cinema local, onde eu ofereci um trabalho de marketing divertido, de marketing diferente, onde eu ia fazer presenças nos lançamentos, grandes ou pequenos. Eu sempre estava lá como personagem também. Tá? Então, hoje em dia me perguntam se eu sou cosplay. Quer dizer, hoje em dia me perguntam não, falam. Ai, que eu admiro você como cosplayer, Letícia, que não sei o que. Aí eu fico... Mas eu não sei se eu sou cosplayer ou não. Né? Eu acho que eu brinco muito também, sabe? Eu gosto de criar personagens novos. Geralmente eu faço versões femininas dos personagens clássicos de terror, tá? Você gosta, né, dos meus personagens? Inclusive, no dia do evento que eu cobri Chuck, que né? eu estava de Chuck. Uma versão feminina do Chuck. Não a Tiffany. Eu estava de versão feminina do Chuck. No mundo cosplay, a gente chama isso de crossplay. Cross? Isso, quando É uma você mistura, muda, né? quando você muda, quando o homem faz mulher e a mulher faz o homem de personagem, ela não é o cosplay, ela se torna o crossplay. Gente, isso é muito legal, tá? Inclusive também, como ele falou, eu já vi rapazes também fazer o contrário. Um que fez um cosplay da Cruella, que eu achei sensacional. Não sei, não vou recordar o nome dele, mas eu lembro de ter visto e ficado, olha aí, gostei, ele é dos meus, né? Eu pensei assim. Então, assim, paira muito sobre a minha mente essa dúvida, Luiz, do que é que seria o cosplay profissional e o personagem vivo. Porque conversando com uma amiga minha, ela disse assim, não, Letícia, o personagem vivo é quando a pessoa é paga para ir num evento interpretar o personagem. Tá bom, mas às vezes também convidam cosplayers para fazer isso. Então, o que para você seria a definição de cosplay profissional e de personagem vivo? Vamos lá. Eu acho que personagem vivo e cosplay a gente pode colocar a mesma linha, tá? Porque por mais que você vá para ganhar o pãozinho de cada dia, eu acho que você já acabou de colocar algo que você se sente à vontade, né? Então, o cosplay, quando ele vamos falar um cosplay hobby, né? Eu quero ir para o evento... Isso. Me divertir. Né? E me divertir. Isso não tem segmento, não tem o certo do errado ou o errado do certo. Você vai se vestir daquilo que você gosta, né? E bater o cos. O cos é aquilo que você se veste, aquilo que você se sente bem, né? E o play é a forma que você age com ele, né? Mas essa palavra também vai ser usada no profissional, né? O cos ele vai se vestir com segmento mesmo, já muda um pouco. Quanto mais ao segmento do personagem, melhor, né? E mais chance de conquistar prêmios Porque quando os que competem. Você vai ter uma né? bancada que... a bancada de júris, eles são técnicos. Eles querem ver o que ninguém vê. Eles querem ver o defeito. Eles querem ver onde que está errado. Né? E aí você usa o segmento visual, né, do personagem e vai contar muito. Não é preconceito. É contar... tá no segmento do personagem. Tá numa imagem de referência. Né? E aí você... Sendo cosplay, você usa o que quer, faz o que quer, do jeito que você quer, porque você se sente à vontade e vai trazer alegria para as pessoas. Ponto. Acabou. Agora, se você, como profissional... Porque, às vezes, um cosplay não profissional também pode fazer a porta de uma escola, de uma empresa, um evento voluntariado, pode ganhar um cachezinho para fazer uma festinha de aniversário, né? Porque ele tem... a gênese do personagem, ele tem aquilo e a pessoa acredita. Diferente de um baile à fantasia, quando você vai para um baile à fantasia de um baile, você às vezes vai... Ai, você viu lá na 25, a roupa de 25 mil. Como você queria ir com aquela roupa? Mas você vai falar, não, eu vou pegar essa de marinheiro aqui mesmo, porque é a que dá para mim... Porque o importante é você estar na festa fantasiada. O cosplay, ele se sente incomodado quando ele não está bem
com aquilo que ele faz. Por isso que às vezes as pessoas perguntam para mim, qual que você me indica? Não está na minha pertinência. Você tem que trazer algo da sua identidade para o cosplay, né? E o profissional, a gente já vai seguir um caminho... eu costumo palestrar nos eventos que é assim, para hobby não tem segmento, não tem cor, não tem etnia, não tem... Não precisa ser parecido. Não tem regras. Não tem que ser parecido. O branco pode fazer o preto pode fazer o branco, o amarelo pode fazer o vermelho. Não tem se sentir. Agora, no profissional, não. No profissional, você segue à risca o segmento do personagem. Vou dar um exemplo. Eu pareço mesmo com o Murphy, do Robocop. Uhum. Por muito tempo, eu usei o Duende Verde, porque eu tenho traços... Do William Dafoe. Do William Dafoe, que as pessoas me falam isso também nos eventos. Ai, você parece... Ouvir o universo é muito bom. Uhum. Você parece muito Duende Verde. Isso ficou 3 anos na minha vida. Tá bom, vou fazer. Aí, na época da pandemia, eu fiz. E ganhei inúmeros concursos só por eu tirar o elmo do Duende Verde. E as pessoas levantar, bater. Se vocês pegar vídeo, conteúdos que eu tenho... A exaltação do público, trazer o público para mim na hora de um concurso, tem jurado que não conta isso, mas pesa sim. Às vezes tem um requisito lá que é como que o público vai agir com o personagem, né? Cada evento tem as suas regras, né? Tem um olhar clínico dos jurados, né? Então, conta muito sim. E não é só na parte competitiva, né? Uhum. Eu fui uma vez num evento de Campinas, um evento maravilhoso que eles têm ali, do pessoal da Avalon. E aí tinha 70 pessoas para fazer o desfile simples. E aí tinha 4, 5 pessoas para fazer o concurso principal. Que aí você vai interagir com o telão. O concurso principal, nesse caso, seria a apresentação? Seria a apresentação, isso. Porque tem, geralmente, 2 módulos de concursos, né? Que é o desfile e a apresentação. E a apresentação, né? Seria a apresentação. Então, você tem que ver as regras do concurso. Aí, vamos supor, no mínimo 2 minutos com o telão, interagir com o telão. Né? Que nem o meu Lanterna Verde, eu pego o anel no meio da tela, né? Pisco junto com algum personagem. Você tem uma interação, né? E até dou um conselho a nível Cosplay World Master. Você que gosta de fazer apresentação, não coloque o seu personagem na tela, né? Por que não na tela? Porque você é a apresentação. E o vídeo ele é um complemento. E tem jurados técnicos que tiram a pontuação só porque eu tô aqui de Lanterna Verde e o Lanterna Verde também apareceu lá. Então, quem é o Lanterna Verde? Eu tenho que ser a atenção do jurado e do público. Então, e isso se vende nos eventos. Meus primeiros eventos que começaram a pagar o meu trabalho, as pessoas viram aquele concurso. Né? Tem como você trazer isso para o nosso evento? Então, eram 30 pessoas que iriam desfilar. Aí eu fazia uma apresentação no começo, passava 10 pessoas, aí eu me trocava, fazia uma segunda apresentação, coisas que eu usava durante os meus concursos. E aí, retomando, o que acontece? Aí, o que eu percebi? Que tinha 70 pessoas no desfile que tinha mais qualidade do que eu, que estava ali fazendo uma apresentação. Então, o que falta no meio geek mesmo é um incentivo de a pessoa acreditar no potencial que ela tem. Que são pessoas incríveis. Né? Que bom que hoje eu consegui fazer isso em um ano intenso, porque hoje eu teria muito trabalho para competir com cosplay simples, porque é máquina 3D, são confeccionistas maravilhosos, são a linha desses animes, dessas roupas mais trajadas, são impecáveis, são coisas assim que, quando eu até comecei, não era tanto assim. Uhum. Né? O acesso do material começou para mim ser acessível. Né? E hoje em dia está cada vez melhor. Eu vou nos eventos e falo, meu Deus, se essa menina fosse competir, se esse rapaz estivesse competindo... E eu sei ver quando eu perco. Eu sei ver quando eu tenho que melhorar, porque
Eu tenho, até hoje, eu uso muito, são minhas referências até hoje, que é a Jaqueline e o Samui. Para mim, desde o começo do meu universo cosplay, né, quando eu vi a primeira vez Cosplay World Master, foram eles que trouxeram lá o título para o Brasil e me tornei amigos, me aproximei. São pessoas maravilhosas, maravilhosas de conversar. Ah, eles são os melhores. Não, eles são os melhores porque eles conversam com vocês, porque eles explicam para vocês, eles não têm medo de ensinar, não é aquela coisa, eu vou guardar para mim. Sim. Né? Então, até hoje, e eu já tive a oportunidade de ir em eventos, não sei como, conseguir ser jurado do trabalho deles. Né? E é uma coisa difícil. Aí eu tenho que ser imparcial. Sim. Tem que ver isso tudo num todo, muito emocionado. Já aconteceu de eu estar no concurso e aí vem um rapaz que eu fiz lá a armadura para ele, eu tenho que me retirar, pedir para a organização ver a melhor forma de não prejudicar aquele rapaz, porque fui eu que fiz a roupa dele e eu não queria que as pessoas falassem, você deu nota para o rapaz porque você... Né? A gente tem que ser ético na parte do profissionalismo. Né? Você tem que ser muito coerente, muito pontual, você tem que ser amigo, mas você tem que ser jurado na hora que tem que ser jurado. E eu sou um tipo de jurado que eu dou 11 para tudo que eu vejo. Porque quem sou eu para falar do teu trabalho? Essa é a verdade, né? Começa por esse caminho. Mas a gente tem uma posição técnica na coisa, a gente tem que escolher, né? Então eu começo a tirar ponto, eu não sou o jurado que dou ponto para a pessoa. Uhum. Tudo para mim já é 11. Já é 11 porque é um mundo mágico, é um mundo onde que se eu tiver de Robocop, você tiver Robocop, o olhar humano ele é vaidoso. A minha roupa é melhor, eu tenho mais detalhe, né? Agora, o mundo mágico do cosplay, ao olhar de uma criança, ele vai olhar dois personagens, ele vai falar assim, nossa, são dois. Sim. E ele não vê a vaidade. E isso, para mim, tem que estar tanto no hobby, também quanto no profissional. Perfeito, Lu. E você sabe quem é a personagem que falam para mim, que nem falavam para você aí do Robocop? Você sabe qual é que falam para mim, né? Eu te conheci como Chuck. Não, qual é que o pessoal olha pra mim e fala assim, nossa, Lê, como você parece, você tem que fazer ela. Qual é? Branquela de Neve já foi falado. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Da Gal Gadot. Você daria o pessoal fala muito isso, né? Daria uma joia de Mulher Maravilha. Põe aí, ó. Faça a Mulher Maravilha, hein? Sim, exatamente. E o pessoal me pede muito, inclusive já até falaram em financiar o meu cosplay. Eu fiquei, caramba, vocês querem muito, né? E eu vou fazer, tá? Vem aí, eu de Mulher Maravilha nos eventos. A questão é, quando eu vou para os eventos, e você viu um pouquinho disso lá na Kenko, eu gosto mesmo de brincar. Eu estou caracterizada de cosplay não para competir em concursos, até nem gosto de participar de concursos, gente. Mais uma vez, né? Eu dizendo que eu não gosto de pegar fila, que eu não gosto de... Eu vi um vídeo seu, você estava em algum evento lá na fila. Nossa, pois é. Então, assim, eu não sou de participar, assim, Foi no Forza. Isso. Aí o que foi que aconteceu? Recentemente, inclusive, eu participei de um. Né? Fui convidada para participar do evento e do desfile cosplay que iria acontecer. E aí, tudo bem, eu aceitei, né? Quando eu chego lá, eu sou uma das últimas da fila. Aí eu fiquei inquieta. Eu ia para um lado, ia para o outro. E comecei a dançar. Fazer a dancinha da minha versão feminina do Coringa, que foi até a primeira cosplay que eu fiz aqui como apresentadora do Orgulho Geek Podcast, foi com essa versão, né? Então, assim, eu estava muito animada de fazer aquele desfile, não pela possibilidade de ganhar, tá? Porque, como o Tarsis já falou em episódio anterior, às vezes a gente quer o prêmio, óbvio, quem participa de concurso quer o prêmio, mas não é o principal. Então, eu queria só mostrar para as pessoas aquele meu cosplay que estava completo. Pela primeira vez ele estava completo. Com a peruca que eu queria, com a meia que eu queria, o sapato que eu queria, então ele estava perfeito. E aí eu criei uma expectativa quando eu chego no DJ e eu falo para ele assim, teria como você colocar a música Rock and Roll Parte 2, né, que é a música que o Coringa de Joaquin Phoenix, ele desce a escada dançando, né? Perfeito. Entendeu? Então, e assim, as pessoas associam já aquela dança com essa música, certo? E num evento anterior, que foi o primeiro desfile que eu participei, o primeiro desfile cosplay que eu participei com esse mesmo personagem,
Era ele também. Já já eu chego nessa parte, tá? E eu descobri depois que era ele. E ele colocou o que ele me disse depois, que era o funk geek do Coringa. Algo Funk assim. geek do Coringa. Mas naquele dia eu criei a expectativa de dançar com a música do meu personagem. Com a música do Coringa do Joaquin Phoenix. Tudo bem. Chego pra ele, ele fala assim pra mim. Isso porque ela não é profissional. E eu cheguei pra ele, eu pedi por gentileza se daria pra ele colocar. E aí ele falou assim, não, é que tá um pouco em cima da hora, né? Eu não tive muito tempo. E realmente, gente, esses DJs de eventos, de desfiles, eles trabalham com o que eles têm. E esse DJ, inclusive, o Alex, que agora somos amigos, um beijo também, Alex, tá? Eu sei que ele vai ver esse episódio. E a gente teve que tretar primeiro para depois, para depois tornar amigo. Não, mas na verdade, assim, a treta foi mais assim por uma falha de comunicação. Porque agora imaginem a cena. Ele disse que ia colocar, que aí agora tinha dado tempo. Um staff do evento chega para mim com a música no YouTube e fala assim, é essa? Eu falo, é essa daí mesmo. Aí as expectativas foram criadas. Aí eu já me animei. Eita, vou entrar dançando com a música do Coringa. E aí quando eu entro, tá tocando uma música nada a ver. Uma música assim que nem batida tinha, porque todos os cosplayers até então, ele tava colocando uma música ali eletrônica, uma música com uma batida, né? E aí quando eu entro, tá tocando uma valsa. Aí eu entrei assim, esperando ele colocar música, né? Esperando ele colocar música. Cheguei perto dos jurados, mostrei o meu cosplay e esperando ele colocar a música para poder começar a dançar, né? E eu olhava para ele assim, ó. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu tava pra coringar de verdade, tá, gente? Porque o que foi que aconteceu? Eu sou o tipo de pessoa que eu não sei disfarçar. O Luiz também já sabe disso, né? Quando eu tô frustrada com alguma coisa, quando eu não gosto de algo, minha cara entrega. Eu sou muito transparente. Às vezes até é um probleminha meu. E eu sou muito honesta também. Então, eu fiquei chateada. Com certeza os jurados perceberam. Por mais que eu soubesse que eu não tinha essa chance de ganhar, naquele momento eu estraguei o restante das chances que eu tinha. Então, eu fiz o quê? Naquele momento eu respirei fundo e pensei, quer saber? Não importa se a música que tá tocando não é dançável. Eu vou dançar de qualquer jeito. Olhando pro Didi, né? Virei pro público e comecei a dançar. E aí, nessa que eu danço, depois recebi elogios do público e algumas pessoas, inclusive a moça que estava cobrindo, fazendo vídeo, né? Que a gente tinha que fazer um vídeo lá com um carro, com um dos carros. Aí ela fazendo o vídeo, ela chegou, que música foi aquela? Aí eu falei, não é? O que foi que aconteceu? Aí ficou todo mundo assim, não, exagero, tá? Algumas pessoas estavam se perguntando mesmo que eu, por que aquela música? Por que uma música nada a ver? Eu não estava chateada, Lu, por ele não ter colocado a música que eu pedi. Porque podia ter acontecido de não dar certo. Mas por ele ter colocado uma música que não tinha nada a ver. Naquele momento, na hora da raiva, eu imaginei que ele poderia estar tentando me sabotar porque eu tinha atrapalhado ele no momento que eu fui pedir a música. Só que isso foi a raiva falando por mim. E eu não estava sendo razoável. A Eden, a minha amiga, que também é amiga dele, fala assim, Lê, eu conheço a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Ela é muito amiga da minha esposa. Uhum. Elas são profissionais da área da saúde, né? Sim. E ela é instrumentadora cirúrgica. Hoje, assim, ela é nova e forte na proposta, tá? É por isso que eu falo. Demais. O que está escrito vai ser lido e o que está no céu vai ser visto. E ela é nova, mas ela ganhou um corpo muito intenso. Ela tem, acho que, um canal, alguma coisa. Sim. Ela já tem ela faz cobertura de eventos cobertura também. De evento, né? E a moral da coisa eu amo o que ela tem porque ela, do nada, não sei qual é o motivo, não tenho tanto da amizade para isso, mas do nada ela se tornou a Mulher Maravilha e ela não tira mais o traje. Sim, e ela é a prova de que você não precisa ser igual, você não precisa ser sósia. Como muitas vezes me pedem para fazer a Mulher Maravilha por aparência. Mas ela, por exemplo, ela tem um carisma, ela já é vista como Mulher Maravilha. E eu digo para ela realmente é uma Mulher Maravilha, porque aquela mulher aguenta, principalmente em relação a essa jornada, né? Como o Luiz disse, que ela também trabalha em hospital. Ela trabalha em hospital, ela é instrumentadora cirúrgica. Então assim, Eden, meu amor, sei que você também vai estar vendo esse episódio. Minha esposa fica brava e fala assim, não acredito que ela deixou. Eu falei, amor, ela não deixou o trabalho, ela complementou a vida dela, ela se encontrou em algo que ela gosta de fazer. E no meio do mundo cosplay tem muito isso, né, Lu? Da pessoa ter o seu trabalho principal. Eu tenho amigos dentro do mundo cosplay que são advogados, que são policiais, que são doutores, não sei,
Oh, gostei do cenário. O cenário já se desmontando. Já temos uns fantasminha por aqui. Tudo que é usado assim para me assustar, eu uso como intenção dentro da minha área. Caiu a faixa, é legal, vou usar lá em Paranapiacaba alguma coisa que as faixas começam a se soltar. Já pegou a ideia aqui, né? Já peguei a ideia, né? Assim se nasce. E é isso, gente. Prova o que a gente está falando, que cosplay não tem segmento, né? Sim. Temos doutores ao meio, pessoas que têm as suas faculdades, os seus trabalhos técnicos, mas que encontram deixa eu respirar, né? Deixa eu ser feliz. Que no meio do cosplay achou uma oportunidade de viver sua arte. De viver a sua arte. De interpretar um personagem que gosta. Então, assim, para finalizar o babado lá, a história do DJ, né? Com o DJ. Então, eu falo para ela, Edenha, eu não entendi o que aconteceu, porque ele teve tempo, se a desculpa dele antes era tempo, agora ele teve tempo. Aí ele vai e coloca uma música que, além de não ser a que eu pedi, é uma música que não é dançável. O que aconteceu? Ela falou, Lê, eu conheço o caráter dele, eu conheço a índole dele, eu sei que ele jamais faria algo do tipo para lhe prejudicar. Te prejudicar. E eu também não sou a pessoa que acha que o mundo gira em torno de mim, que as pessoas estão me sabotando, nem nada do tipo. Fiquei chateada na hora. E ele, depois, a gente conversando, porque ele foi um querido, ele me procurou para conversar e esclarecer o que tinha acontecido. Eu não fui procurar ele no momento, porque eu sei que, às vezes, na hora da raiva, a gente não age com a racionalidade, a gente age por emoção, certo? Somos seres humanos. Somos seres humanos. Então, assim, é como o Luiz também falou mais cedo, o ser humano está passivo a erro. A gente tem que entender, se pôr num lugar de humildade, de entender que você pode errar, outras pessoas podem errar. E o mais importante é a gente tentar consertar o erro e não repeti-lo. Mais importante do que você não errar, porque persistir no erro é burrice. Então, assim, isso mostra se você é ou não uma boa pessoa. Então, eu acho que é isso que faz da gente ser boas pessoas. É você olhar para o seu erro com humildade e dizer... Não vou mais fazer isso. Não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais isso. Então, assim, no momento em que ele me procura para esclarecer a situação e conta para mim o que aconteceu, eu digo para ele, cara, relaxa. Agora estamos resolvidos, né? Agora nós vamos até nos tornar amigos, né? Ele falou assim, agora ele falou assim para mim, Lu, agora eu tô acompanhando teu trabalho, seu trabalho é maravilhoso. Aí eu comecei a seguir ele também, falei também, seu trabalho é maravilhoso. E no momento em que ele fala para mim que ele tentou fazer o máximo para me agradar, mas não conseguiu, eu acredito nele, sabe? Então, quando eu acreditei nele, eu falei para ele, tudo bem. E aí ele disse, numa próxima, pode me cobrar. E que eu vou falar uma coisa para você, amigo DJ, você foi amigo até demais, cara. Sabe por quê? Porque tem uma diferença muito grande. Quando a gente vai fazer a apresentação, a gente leva pro DJ todas as musiquinhas certas de cada apresentação, né? Tem que seguir. A gente dá um alô, é pro DJ. Quando a gente fala, pode começar a apresentação e começa a contar o tempo com o jurado. Quando é desfile, eu não colocaria a sua música, porque se todo mundo pedisse sua música, eu tava ferrado ali no negócio. E aí... Você foi muito legal com a minha amiga aqui, viu? E aí que mostra o quanto ele é mais legal ainda, tá, Lu? Porque ele foi atrás, né? Porque ele colocou pra Mulher Maravilha, ele botou a música da Mulher Maravilha. Pro Super-Homem, ele colocou a música do Super-Homem. Por Darth Vader, ele botou a música do Darth Vader. Você tá despedido? Esse cara é sensacional. Então, assim, como ele falou, eu faço o possível pra tentar agradar as pessoas. Todo mundo. Então, assim, ele teve esse feeling. Ele via o personagem, ele dava aqui, mantinha na batidinha. Na batidinha, via o personagem, rapidinho ele pesquisava e jogava. Só que eu fui falar com ele pra facilitar a vida dele, pra ele não ficar procurando uma música do Coringa pra mim. Né? Ou procurar essa música em específico. Porque no Rock and Roll Parte 2, como é que você vai associar, né, esse nome com a música do Coringa? Então, assim, quando ele tentou fazer isso, eu acho que deu algum problema na hora de reproduzir a música, e por isso que foi essa música nada a ver. Ou, de repente, foi até internet, ou coisa do tipo. Alguma coisa. E aí, ele me explicou isso e eu falei pra ele, cara, relaxa. Eu tô de boa. Pedi desculpa por ele também pelas coisas que eu falei. Porque eu fiquei falando... Eu falei na hora da raiva, falando pros meninos lá. Quase que eu vou lá e coringo de verdade, bato na mesa dele e falo... O que você tá fazendo, cara? Isso porque ela não é profissional. Ela nem gosta, assim, mas olha como ela levou em conta, né? Não é? É porque, assim, Lu, eu sou o tipo de pessoa que... hoje eu aprendi a lidar melhor com as frustrações, graças a Deus. Mas eu sempre tive essa dificuldade de lidar com frustrações.
Então, assim, quando eu boto na minha cabeça que uma coisa vai acontecer daquele jeito, eu quero que aconteça daquele jeito. Só que hoje eu tenho a maturidade suficiente para entender que nem tudo vai acontecer do jeito que a gente planeja. E é importante a gente saber ser resiliente, né? E flexível. Porque no momento em que acontece uma situação diferente do que você estava esperando, você tem que saber agir. E uma coisa que você se adaptar, né? Se adaptar. E é uma coisa que você faz muito, certo? Isso pode acontecer num concurso muito top, num concurso bem profissional. Então, ou corre o risco de voltar e ter que começar de novo, e o corpo de jurado vai entender, entendeu? Ou você improvisar, né? Você improvisar. Isso, eu acho que é um pedacinho que cabe a um todo da vida, né? Certas coisas vão acontecer e a gente tem que, né? O meu trabalho como coordenador não é deixar o problema chegar no dono do evento, mas problema vai ter. Então, eu tô sabendo que quando começar o evento, ferrou. Porque nada vai sair como está escrito, né? Se você pegar aí... Por que os filmes demoram? Porque, às vezes, tem que repetir a cena. Vivemos uma experiência que pegamos uma das atrizes, que foi a minha mãe, que não tem experiência, e ela não tem a experiência que a gente, que estava lá prontificado a fazer, e a gente teve que ter você teve uma paciência enorme para conduzir ela para aquilo que a gente precisava, né? Então, o que a gente teve que fazer? Tivemos que se adaptar, né? Então, é isso aí. Esteja preparada, porque um monte de DJ amigo aí... Porque assim... Parabéns. Como é o nome dele? Alex. Ah, é o Alex. Alex, bom, Alex a gente já tem história no trabalho e no segmento, né? Então, parabéns, viu? O Alex sempre foi diferente. Inclusive, o Alex, ele é um DJ geek mesmo, entendeu? Eu conheço o DJ André Silva, que eu faço algumas produções para ele de personagens dentro dos eventos que ele tem. Estou bastante ausente, mas já me deu essa oportunidade de fazer. Você conhece ali? Ele é um DJ especializado mesmo para evento geek. Ele tem propriedades dos animes, dos antigos. A gente se encontra, o sonho dele, né, Alex? A gente vai conseguir fazer isso ainda a qualquer hora. Ele tem paixão pelo Robocop. Uhum. E eu lembro de uma vez, você fala, a gente viveu experiências, às vezes, de algumas lágrimas. Eu lembro uma vez que eu fui num evento, eu era um competidor, eu participei em todas as eliminatórias com vários personagens para conseguir uma vaga. Aí eu consegui a última vaga no último dia de Magaren. Quando eu subi no palco de Magaren, que é o inimigo do Jaspion, eu lembro dele chorando por ter visto aquele personagem. Né? Foi ali que eu me fidelizei mais com a amizade do Alex, que é uma longa data. E, graças a Deus, é muito ativo nos eventos. E parabéns. É mais um trabalho admirável ali, porque os eventos, eles são feitos ali dos organizadores, dos feirantes, dos cosplayers, seja que vão participar, seja que vai competir, seja os que vão avaliar como jurados, né? Também é feito dos convidados, mas também dos DJs e dos fotógrafos, que geralmente estão fazendo as coberturas desses eventos. Então, assim, a gente não seria nada sem a participação de vocês, tá? Então, Alex, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Você ganhou a admiradora, tá? E eu sou seu fã, você sabe disso, não tem... Somos seus fãs, tá, Alex? Então, assim, Lu, você estava falando sobre o sonho, e eu lembro que você me disse que o seu sonho era trazer o cenário de terror no mundo geek. Fora dessa época de outubro, que é quando geralmente acontece, né? Então, conta mais pra gente sobre esse teu sonho. Meu sonho, na verdade, é fazer o mundo cosplay aderir o terror, e na época do terror eu pegar férias. Mentira. Eu fui tomado realmente pelo amor ao terror, né? E é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar que eu sou abençoado no terror, né? São coisas que estão tomando um corpo muito, muito grande, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Igor da Explosão Criativa. Igor da Explosão Criativa, sempre bastidores, nunca gosta de se mostrar, mas sempre apoia
a causa, sempre é amigo, né? O Igor, eu não vejo ele como um patrocinador, como um empresário, eu vejo ele como um amigo. Ele já me ajudou em situações que, se eu parar para falar aqui, a gente vai mudar a direção do podcast. E aí ele queria fazer, olha, Luiz, eu queria fazer um negocinho de terror, vamos fazer? Falei, vamos fazer, tá fora da época, vamos fazer. E ali a coisa começou a ganhar corpo, né? Ele realmente investe muito nisso, aí logo em seguida ele se aliou com o pessoal do Kenko, e aí chama o Luiz de novo, e aí eu falei, agora eu vou pôr o universo do terror, porque eu consegui provar que existe público para isso também, e aí eu comecei a colocar o segmento de terror dentro do mundo geek, fora da época de Halloween. E foi sucesso absoluto, né? Então, aí eu fiz agora a segunda edição do Kenko, a primeira edição foi o Hospital, a segunda edição foi a Caixa de Pandora, que a gente soltou vários personagens. São sempre desafios maiores, eles sempre me dão mais liberdade, né? E não ficam em cima, eles falam, Luiz, é do seu jeito, é como você quer, a gente acredita e vai acontecer. Quando a pessoa põe essa credibilidade na gente, a gente só vai querer entregar o nosso melhor, né? Mas ainda eu confesso para você que assim, nada disso vai acontecer se não for uma equipe fiel, se não for pessoas amigas, se não são pessoas que também vestem essa camiseta do amor pelo seu trabalho e da arte, porque senão eu nem sei quem eu seria se não fosse com o time, né? Então a gente começa lá com a bola no goleiro, do goleiro vai para a zaga, da zaga vai para o meio de campo, do meio de campo vai para o atacante para chegar no gol, né? Então nunca é uma pessoa só que vai conseguir o resultado, né? Então sou muito fiel ao meu time também, porque é meus filhos que eu não largo nunca. E é muito legal isso, porque na minha cidade ainda está engateando. Já existe cosplayers lá há muito tempo, mas essa questão dos eventos para cosplay está engateando ainda. Está surgindo cada vez mais eventos. Aqui em São Paulo, não. Todo final de semana tem evento e às vezes até mais de um, certo? E uma coisa que, inclusive, eu também não via muito era cosplayers de terror. Eu que comecei, no final do ano passado, a trazer um ou outro personagemzinho ali de terror, e principalmente para shopping, que rolou até uma polêmica recentemente, onde uma amiga minha, a Alice, né, uma amiga minha muito talentosa, inclusive, querida, ela passou por uma situação onde ela foi barrada num shopping, impedida de transitar por esse shopping, porque ela estava de cosplayer. É muito comum. Ela estava de cosplayer de A Freira. Aqui em São Paulo, capital, eu ainda não cheguei a experimentar isso. Meus amigos... Acontece muito. Se você não tiver autorização... Outros amigos meus falaram que mais ali nos arredores, nos interiores, em outras cidades ao redor. E aqui, por exemplo, em metrô. Eu sempre ando de personagens no metrô. Eu hoje vim assim para cá de Uber, tá? Que também eu não gosto de abusar. Mas a questão do shopping é isso deles. Direitos autorais. Não chega nem a ser isso, Lu, porque vai ser um cosplay de qualquer jeito, certo? Qual foi o ponto? Qual foi o problema no meio disso tudo? Foi o argumento que usaram de que ela não estava reconhecida, que não daria para reconhecê-la. Que a maquiagem pedia. Isso. Que eu não concordo, né? Porque claramente aquilo era uma personagem. Era a personagem do filme. Ela estava indo de cosplay assistir o personagem do filme. Então, assim, as pessoas, na febre da Barbie, todo mundo foi de rosa, né? As pessoas se fantasiam. Eu fui aqui em Invocação do Mal, eu fui de Annabelle. Isso é um estilo de vida, tem que ser muito bem respeitado. Porque, assim, no Japão, as pessoas vão trabalhar caracterizado. Tá? E são respeitadas por isso, né? Então, o gótico também não poderia entrar? Era isso que eu ia dizer. O Luiz, ele pegou exatamente no meu ponto. A Alice, ela estava com o quê? Com a cara branca, com os olhos escuros, olhos pretos e com a boca preta. Isso não é um gótico? Eu não acabei de descrever um gótico? Ela não estava com sangue artificial, ela não estava com próteses. Não, Lu. Ela estava com um rosto branco, a maquiagem linda, belíssima. E ela é linda também, né? A Alice é linda. Então, assim, falaram que aquilo estava causando tumulto. Por quê? Porque começaram a parar para tirar foto com ela. Não, que é o que acontece muitas vezes. Quando eu vou... correrem, sim.
medo em exceção, né? Tumulto, só porque a pessoa tá tirando a alegria, porque o terror tira a alegria, as pessoas vão lá e deixa eu tirar uma foto minha, deixa eu tirar uma foto. Mas vai fazer a foto, gente. Tanto que a primeira vez que eu fiz esse trabalho lá no cinema foi como arte. E aí, por isso que eu digo, a água bate na minha bunda. Quando eu defendi ela, na época que surgiu essa polêmica aí, eu disse pra ela, né, inclusive, graças a Deus, disse pra ela que graças a Deus eu não cheguei a passar por isso, mas poderia ter sido comigo. Até mesmo acontecer na minha cidade, poderia ter sido comigo. Aqui em São Paulo, eu fui assistir Invocação do Mal, caracterizada como Annabelle. Né? Então, assim, tinha outras moças de freira lá, um pouco mais soft, né? Mas, assim, ela estava como personagem, muito talentosa ela e tudo. Só que eu comecei com uma maquiagem realmente dark, que foi como Terrifier, né, como arte, em Terrifier 3, ano passado, fazendo uma ação de marketing no shopping inteiro. Então, eu tenho um vídeo que eu mostro às pessoas, inclusive as crianças, que é o que muito argumentam, muitos argumentam, né? Né? Não, eu estava caracterizada e as crianças estavam se divertindo, as crianças estavam rindo, sabe? Os adultos e as crianças rindo. Então, eu estava com um personagem de terror, mas tirando a alegria das pessoas, assim, levando alegrias para as pessoas. Senhores shoppings, tomem cuidado, porque assim, o mundo cosplay não era uma coisa reconhecida. Hoje em dia, está ganhando muito espaço no mercado. Então, você vai ver muitos personagens já trabalhando em bastante coisas de shopping, principalmente no segmento de abertura de filmes. Né? Eu fiz recentemente agora um job de Demon Slayer, né? E aí a gente não podia ficar perto do shopping. Tinha uma placa desse tamanho, porque para assistir o desenho, que é o filme lá, tem censura de 18 anos, tá, né? Mas, as crianças vão chegar perto. Aquele filme em específico, ele tem essa censura. Mas o segmento do anime não tem. Sim. Né? Então, assim, tomem cuidado, porque o que vocês estão barrando hoje como um estilo de vida, como um hobby, como um profissionalismo, pode ser o que vocês precisem amanhã. Sim. Tá dando muito certo. E foi até o que eu falei na época que surgiu esse burburinho, que ela estava fazendo de graça o que muitos lugares pagam para ser feito. Fazer. Então, ao invés de aproveitarem, de dar aquele suporte para ela, tá bom, ela precisa de autorização para andar pelo shopping, assina a autorização e dá para ela andar. Porque é o que eu estou falando, até que ponto estão usando de uma mentalidade antiga para impedir que as pessoas possam expressar a sua arte. Porque maquiagem é uma forma de expressão. Não deixa de ser liberdade de expressão. Liberdade de expressão. E a gente, por exemplo, vi gente falando, isso é uma coisa nova. Estão inventando isso agora. Nem Mato Grosso pintava a cara. Nem Mato Grosso, lá nos Secos e Molhados, né? Ele pintava a cara e a banda Kiss até se inspirou nele, tá bom? Para quem não sabe, é verdade mesmo. Aqui se inspirou na maquiagem do Ney Mato Grosso. Então, isso é uma coisa que já está há muito tempo e as pessoas ainda questionam a maquiagem como uma forma de expressão. É resultado, né? Quando você tem resultado, você está parando um lugar e gente está querendo chegar perto de você. Toda vez que a gente busca e temos resultado, vamos ser sancionados de alguma maneira, ou pela sociedade, às vezes pelos familiares, por amigos. Não, você tem uma profissão dessa para fazer, né? Gente, viva a arte, viva o amor. A gente tem tanta certeza do meu... Eu falo muito isso para minha esposa. Eu tenho muita certeza do meu agora. Eu não sei nem o que eu vou ser amanhã, não sei nem se eu vou ser aposentado, não sei, entendeu? Mas... viva intensamente esse hoje, entendeu? Seja o que você quer, sai da caixinha, não se prenda, porque é gostoso a gente trocar experiência e pôr o sorriso no rosto até em dia de dores, né? E o meu desejo, eu acredito que deve ser o mesmo seu também, é que pessoas como ela, artistas como nós, que artistas como a gente... possamos conseguir ter cada vez mais liberdade para transitar entre os lugares. Porque uma coisa ela estava lá na intenção de assustar, o que fosse. Outra coisa ela está caracterizado como um personagem que ela gosta. Então, isso devia começar a se tornar cada vez mais comum e não bizarro, como muitos quiseram pintar. Infelizmente, alguns shoppings têm essa burocracia. Eu já cheguei a trabalhar dentro de um boliche no shopping e os personagens não podiam sair da mediação do boliche.
Justamente por isso. É porque os lojistas... só tá enchendo ali na frente, tá parando. Você entendeu? Mas a gente... Chegamos até aqui e aos pouquinhos a gente vai quebrando esses paradigmas. E eu cheguei, inclusive, a ver gente comentando assim, mas as crianças, como eu te falei, usam da desculpa das crianças. Eu tenho uma clara certeza de que a maioria das crianças, na verdade, não só não se assustam, como acham divertido. Mas o mais importante, vi uma mãe comentar, a minha filha já se assustou até com o Coelhinho da Páscoa. E gostou de ficar perto de você. Então, e com personagens comuns, personagens como o Sonic. Já vi criança se assustar com Sonic, com Papai Noel. Com Papai Noel, tá? Já vi criança se assustar com Papai Noel, tá, gente? E não é aquela coisa de, ver o Papai Noel lá longe. Não. Tá na fila para tirar foto do Papai Noel. A mãe chegou e colocou ela perto para tirar foto. Ela, apavorada. Então, assim... Se for usar como argumento, é que a criança vai se assustar. A criança pode se assustar com qualquer coisa. Cabe a você, pai, orientar ela. Então, meu amor, aquilo ali é uma pessoa fazendo um trabalho. Não é... tanto não é eu de faço verdade, isso. Né? Mas aí, Luiz, eu lembrei. Teve uma vez que ela fez assim, ó. Eu tava de Elfaba. Olha, filha... Ela falou assim, olha, filha, tá vendo? É uma bruxa má. Não se comporta não que ela vai te levar. Eu falei, eu vou levar coisa nenhuma não. Fica a senhora aí com essa menina. Às vezes os próprios pais colocam medo, usam do personagem pra... controle, né? Às vezes eles pedem uns vídeos pra gente falar, mas eu falo, de zumbi eu coloco lá, falo, olha, se alimente direito, estuda, obedece ao seu pai, porque senão realmente eu vou estar debaixo da sua... Mas eu tô ensinando a criança a se alimentar, comer, não, usando pro bem também, não é? É o mal do bem, né? A luz do bem. E assim, pra mim foi extremamente divertido fazer esse trabalho lá como arte. Eu entrei, invadi a sessão do cinema e brinquei com o pessoal. Eu avisei pro pessoal, olha, gente, eu vou gravar aqui com vocês um vídeo, tá? Vocês topam? Sim, topamos. Aqui em São Paulo tem uma rede de cinemas que faz a Noite do Terror. Então, lota a sala e com vários cosplayers. Mas lá não tinha isso, né? Eu adoro, ainda não participei de nenhuma Noite do Terror aqui, mas... tenho muita vontade, eu vou participar um dia, tá? Vamos. E assim, foi muito legal e eu recebi um feedback muito positivo das pessoas. Muitas pessoas dizendo assim, nossa, eu ia morrer de medo, mas eu ia adorar saber que tinha uma arte lá dentro da sessão com a gente, sabe? Olha, isso é uma coisa gostosa de falar, porque assim, as pessoas pagam para tomar medo, né? Sim! As pessoas pagam para ser assustada, E agora que a gente entrou no seu expertise, né, onde você é especialista, conta um pouco mais pra gente como tem sido esses eventos de terror, que as pessoas têm pago para se assustar. As estratégias que usam até mesmo, que o Luiz já me contou, a estratégia que é utilizada para as pessoas que querem estar ali no meio, mas não querem tomar susto. Isso. Então, ele vai contar mais um pouquinho para a gente sobre isso. A gente tem que inovar, né? Então, assim, as pessoas pagam para tomar susto e lá dentro do ambiente elas podem pagarem para não assustar. E aí a gente pensou em fazer o quê? E por que não pagar, então, para participar, né? Então, eu gosto de fazer talismã, luzinhas, alguma coisa que a gente deixa o monstro avisado que se ela tiver aquele item na mão... O monstro tem que derreter, o monstro tem que ficar com alergia, o monstro tem que ficar gripado, se ele é forte ele perde o poder, porque aí interage. Porque o que, na verdade, assim, gente, eu vou pôr um exemplo de Hopi Hari mesmo. O pai e a mãe querem ir para a hora do horror, mas a criança não quer. A criança não quer. E como a gente estava falando que uma criança pode se assustar com o Papai Noel... dentro da psicologia, a cabeça do adulto, ele sabe que é mentira, mas toma susto e medo. Porque é diferente você tomar susto e você ter medo, né? Eu posso estar aqui nesse ambiente aqui e, de repente, eu ver uma barata. Eu tenho medo. E existem também no meio disso as fobias, que são às vezes medos até irracionais. Eu tenho uma amiga, Luiz, que ela tem medo de freira. Só que não é a freira do filme de terror, ela tem pânico de freira. Ela não pode ver uma freira que não vai fazer mal pra ninguém. E isso é muito perigoso. E ela não pode ver uma freira que ela se assusta. Uma coisa é você ter o medo, porque você sabe que aquilo pode ser perigoso, né? Medo de cobra, né? Medo de altura, às vezes. Então, assim, tem medos que servem para nos preparar para o perigo. Mas aí, às vezes, tem os pânicos, tem as fobias, tem coisas irracionais.
E como você está falando, né? A criança ainda não sabe. O susto é diferente. O susto a gente pode virar no mesmo ambiente, quase bater a cara um com o outro. Os dois tomou susto. Não foi medo, foi o susto. Sim. Então, eu procuro pedir para o meu elenco sempre tirar susto e medo das pessoas. Você falou uma palavra que ela é muito perigosa no meu universo. Já me pediram esse tema e eu me recuso ainda em fazer, que é fobia. A fobia, você coloca a pessoa a um extremo tão grande que você não sabe e nem ela sabe como ela pode reagir. Ação e reação, e medo e reação, ação... Não sabe. Não sabe. Eu fui desmaiado em 2019 no Hopi Hari por uma menina de 9, 10 anos de idade, que o pai dela passou perto de mim, assim, segurando ela no ombro, assim, ou no personagem. Aí ele fez assim, assusta ela. Né? E eu no personagem. Quando chegou perto de mim, ele empurrou a menina para cima de mim. Ela se defendeu batendo. Nossa. Todos os murros pegou. A gente estava em época meio de transição da pandemia, então a gente usava uma máscara acrílica, todos os personagens tinham uma carapaça acrílica daquilo ali no rosto. Aquilo começou a bater, raspando meu rosto, deformou meu rosto, cortou meu rosto, cortou minha boca, por uma criança de 9, 10 anos. Então, é muito assim, eu tenho muita ousadia no terror, mas eu não mexeria com nada que remetesse aos meus visitantes a fobia. Seria incrível a experiência, mas é muito perigoso, né? E aí a criança, ela não é a cabeça do adulto, ela acredita que é verdade mesmo. Se eu vejo uma pessoa no meu elenco assustando uma criança, eu mando embora na hora. É um ato de covardia, tá? É um ato de covardia. Você brincar. Eu tenho um personagem que é o meu zumbi, ele entra no ambiente, todo mundo... Mas depois ele tá brincando com as crianças na mesa, sentado na mesa. Porque Halloween, ele não é terror. O Halloween, ele é um evento que nasceu nos Estados Unidos, que papais usam seus filhos para visitarem casas, né, doces e travessura, para mim poder me sociabilizar com você, para mim poder ter a oportunidade melhor de conhecer você. E hoje é uma cultura tão grande que o investimento na porta de uma pessoa nos Estados Unidos, ela é o preço de um carro aqui no Brasil, né? No México, se você pega o Dia dos Muertos, né? Já é uma crença, já é uma parte mais da crença. Cultural. Eles acreditam que os entes queridos vai ter uma aproximação perto de você naquela época, que vocês vão poder matar a saudade, né? E depois eles vão voltar para uma transição melhor, né? Já não é uma ação somente cultural, é uma ação mais religiosa do que cultural, que se tornou cultura também. Então, a gente tem que saber dosar também a brincadeira do terror. Eu mesma, por exemplo, quando estou com algum personagem que eu sei que pode ser um pouco mais assustador, eu tenho esse manejo com as crianças, tá? Falei pra vocês, eu sei que muitas das crianças vão gostar, mas a gente tem que entender a abertura delas. Pra ela gostar, ela tem que olhar pra você e não ter esse pavor, né? Tem que ter uma identidade. A gente tem que perceber coisa, né? se a criança realmente está à vontade com aquilo. Então, um dia desse eu estava no metrô, um rapazinho, um menino acho que de uns 10 anos de idade, ele falou pro pai dele que ele estava me achando assustador. Sabe de que personagem eu estava? Da minha versão coringa feminina. Você acredita? Aí vi que ele estava... Eu ouvi, gente, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Eu ouvi ele comentar, pai, eu tô com medo, ela tá assustadora. Na hora que eu ouvi isso, eu virei de costas pra ele. E no momento que eu viro de costas pra ele, sabe o que ele faz? Ele vem até a minha frente, começa a olhar pra mim. Te juro, Luiz. Eu falei, tu não tá com medo de mim, criatura? O que é que tu tá querendo me ver? Aí ou seja, ele tava curioso. Você permitiu ele ter espaço. Sim. Pra entender e degustar aquilo da melhor maneira dele. Sim, né? Exatamente. Aí eu deixei respeitei o espaço dele e ele veio querer se aproximar. Quando ele vem querer se aproximar, aí eu interajo com ele. Então, ele já é teu, acabou.
Sim, e eu sou uma pessoa que eu me recuso a uma pessoa dizer que já aconteceu comigo, tá? De dizerem, mas é porque você estava assustando crianças. Eu digo, desculpa, gente, as crianças me adoram. Já vieram até mim com personagens assustadores. Seja o Chuck, seja uma aranha assassina que eu fiz há um tempo atrás. As crianças vinham tirar foto comigo, Lu. Aí eu ficava tipo assim, vocês não têm medo, gente? E elas, não, tá muito legal, tia. E as crianças me chamam de tia. Essa troca é legal, né? Porque dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então, quando a gente está no parque, a gente busca muito isso. No parque, eu sou no terror, eu sou especializado em ensinar a fraqueza. Então, se você está num lugar intenso, que é para ter medo, eu vou em cima da criança, de certa forma, ali, né? Porque não é em cima da criança. O que eu quero dizer é um ponto fraco. Porque quem que vai defender a criança? A mãe. Não rela, meu filho. Então, mas são coisas diferentes. Criança, muito pequena, essas coisas, no tanto que eu gosto de limitar tamanho e idade. Sim. Né? Porque, mas eu não tenho com quem deixar eu vou entrar no túnel, eu vou falar, tá tendo uma criança que não tem como, e vou avisar o elenco. Se entrar uma pessoa especial, eu também vou falar para eles, olha, pega a maneira, porque é um grupo de pessoas especiais. Então, a leitura de cada universo, de tudo isso que eu tô falando, são diferentes. E às vezes não acaba sendo diversão. E se eu não proporcionar diversão, tem que parar. Certo. E o que o Luiz falou sobre essa questão da criança, às vezes, não saber a diferença entre o real e o que é o fictício, não é 100% a desvantagem, tá? É muitas vezes uma vantagem. Por isso que eu digo, eu como personagem vivo, e agora nesse mundo de cosplays, eu digo, não estraguem a experiência de uma criança. Como personagem vivo, eu já cheguei a ser carregada como sereia, da festa até o carro, que eu não conseguia andar, eu estava com uma cauda que não dava para andar, fui carregada, mas eu só me desmontei longe das crianças. Então, nesse mundo, né, Luiz, dos personagens vivos, a gente tem que ter esse manejo também, para não estragar a experiência, sabe? Já vi uma série uma vez em que os personagens, acho que é Round Six, né? Os personagens vivos estavam num momento de descanso, né? Aí tinha um que estava fumando, tinha outro que estava falando besteira. A criança entra na hora, eles correm para colocar a cabeça, eles estavam de mascotes, né? Então, assim, é aquela coisa. Para a criança, você é aquele personagem. Então, haja como tal, né? Se comporte como o personagem, de fato. Então, assim, Luiz, para encerrarmos, tá? Já estamos chegando ao rápido, fim, né? Passou muito rápido, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu gostaria que você falasse pra gente desses seus projetos, dessa época do Halloween, né? Final do mês agora e no início do próximo mês tem alguns projetos legais aí. Agora aproveite esse momento para divulgar. Já se tornou loucura, para falar a verdade, né? Lembra que eu falei que eu queria pegar férias no Isso é Mentira, né? Então, eu estou atendendo bastante empresas, bastante baladas. O meu time já está completamente, bastante empenhado, com 2, 3 dias de evento no mesmo dia. E aí eu vou mensurar agora os 2 eventos que eu acho que sempre são fantásticos para a minha trajetória e para o meu trabalho, né? Eu vou fazer agora dia 17 e 18, que é menos intensidade, e dia 24 e dia 25 do mês agora, no Bom Boliche Extra Anchieta, que é uma interação muito top. Inclusive, no dia 26, no domingo, é uma matinê mais razoável para criança mesmo, né? E ali a gente compõe quase 10 atores para brincar, viver essa experiência, abertura, interação total, né? Com esse tema mesmo, Halloween. E a maior novidade agora realmente é Paranapiacaba, né? Eu fui adotado pela dona Cíntia, né? Que ela é uma empresa que toma conta dos eventos ali de Paranapiacaba, e ela aceitou as minhas loucuras, e aí é uma contratação de 60 pessoas, contando com maquiadores, com atores. É um evento nunca visto na região de Paranapiacaba, com a intensidade que vai ter, né? Então, o nosso tema ele é zumbi, The Walking Dead, né? Vamos usar esse tema, essa primeira vertente de The Walking Dead. É lógico que vale bruxa, venha você de bruxa, de Draculinha, tal, né? Mas a nossa gênese será isso, né? Então, vamos ter um momento de luz também no terror, que a gente vai mostrar as lendas de Paranapiacaba e os mitos de uma maneira muito bonita, de uma maneira diferente. Vai ter fantasma de verdade. Vai ter fantasma de verdade. De verdade mesmo.
Você vai poder passar a mão no fantasma e estar ali presente com eles. E vamos contar essas lendas, esses mitos de uma maneira mais tranquila, né? É o lugar que vai ser mais bonito do terror é lá. Vamos ter também uma casa de terror. Vamos ter ali uma casa de terror. Vamos ter também algumas ações meio que apocalípticas em questão de os zumbis serem soltos na cidade, ter aquele cortejo maravilhoso, fazer com que o turista siga aquilo para que todo mundo na cidade seja a atração do evento. Não é só o nosso trabalho. Os turistas também têm que fazer parte desse nosso mural, desse cortejo. E vamos fazer uma arena de combate também. Vamos ter ali Vamos matar os zumbis, gente. Vamos matar um zumbi. E vai lá para conferir. Eu não posso ficar falando muito, porque senão a gente estraga aí a surpresa que a gente quer fazer. Mas será no dia 1 e 2 de novembro, 8 e 9 de novembro, né? Então seria sábado e domingo, e na outra semana continua sábado e domingo também, para que vocês vivam a maior experiência que a gente pode se dizer até hoje, feita dentro da região de Paranapiacaba. Muito obrigada, Luiz, tá? Muito, muito obrigada. Eu espero que vocês, assim como eu, tenham gostado desse nosso bate-papo, tá? Então, que a gente possa crescer cada vez mais dentro desse cenário de terror para poder levar essa diversão em forma de criaturas, de experiências para as pessoas, que o terror possa ter a visibilidade necessária e o carinho que a gente tem, que as pessoas aprendam a ter mais carinho pelo terror como a gente mesmo tem. Vamos sim, né? Então, muito obrigada a todos que assistiram o episódio. Beijos e até a próxima. Vou dar só uma dica para vocês rápida. Eu tenho um Lanterna Verde, que é um personagem que eu muito amo. E vocês conhecem o juramento deles. Eu não vou falar o do Lanterna. Mas ele me ensinou um. E é o que eu sou e é o que eu tenho até hoje. Eu não sei como eu comecei. Eu não sei onde eu vou parar. No mínimo que isso dure para sempre. Mas eu prometo me divertir por demais. É isso.